Vamos estar reagindo a esse vídeo aqui, ó. Oliver Tree. Ele foi silenciado por fazer um documentário na Antártida. Na Antártida. E se for verdade. Vamos tá vendo isso aqui, mano. Você vai bater essas ideias. Porque, mano, dois Helios se colidir é meio estranho, mas também, mano, é um negócio raro, né, mano? Dois Helios se colidir, né, cara? Mas também, como que um cara vai pedir pra matar o outro, tipo, dois Helios se colidindo? Porque outra pessoa vai se matar também? Ou, vamos ver isso aí. Oliver Tree teria morrido após revelar segredos que não deveriam ser expostos. O cantor, que viu sua carreira ser tragicamente interrompida por um acidente de helicóptero aqui no Brasil, no dia 14 de junho, tornou-se o centro de uma teoria que vai muito além de um acidente. A ideia é que a morte do cantor não foi um acaso, mas um aviso ou uma eliminação estratégica por conta de uma expedição que ele realizou meses antes, no lugar mais isolado do planeta. E Será, se for será que já saiu esse documentário? verdade? Veja bem, tudo aconteceu tão rápido que o público ainda está tentando entender como uma figura pública pode ter um fim tão repentino sem que detalhes técnicos sobre o acidente fossem explicados claramente pela imprensa. O silêncio da gravadora, somado às ameaças feitas anteriormente sobre a capacidade deles de destruir o artista, alimentou a desconfiança de que o cantor cruzou uma linha perigosa ao apontar câmeras para áreas restritas da Antártida. A internet, como sempre, atenta, começou a ligar os pontos que pareciam não fazer sentido. Por que alguém que estava prestes a lançar um documentário revelador morreria exatamente quando o conteúdo estava pronto para ser distribuído? Ah, Intrigante, ia né? coisar agora, não Bom, só o agora. registro do acidente em território brasileiro foi rápido e bem carente de imagens detalhadas, algo raro na mídia. E a falta de notícias nos grandes portais só piorou a situação. Para entender melhor, Agora que você é viu ele lá preciso atrás? olhar para quem gerenciava a sua carreira. Pessoas que passaram despercebidas até agora. No meio de toda essa neblina, uma declaração antiga da sua gravadora voltou a circular. Num vídeo que parecia brincadeira, os executivos afirmaram com todas as letras: "Nós criamos Oliver Tree." Não no sentido de ajudar a construir a carreira, mas de criar do zero. Como se ele não fosse uma pessoa real com vontade própria, mas sim uma marca, um personagem. A parte que realmente surpreendeu vinha logo a seguir. A mesma voz que dizia ter criado o artista completava a frase dizendo que poderia destruí-lo a qualquer momento. Que absurdo. Na época em que o vídeo saiu, todos achavam que era apenas uma jogada de marketing, uma Caramba, piada mano. sobre a indústria musical. Às vezes Porém, a relação só, entre né? Oliver Uma e jogada quem de marketing. pagava suas contas sempre foi um tanto esquisita. Eu não sei se você sabe, mas ele reclamava publicamente que não tinha controle sobre as próprias roupas, o próprio corte de cabelo e até sobre as músicas que lançava, pois tudo precisava de aprovação. A gravadora tratava a sua imagem como uma propriedade intelectual, algo que podiam moldar, usar e, teoricamente, descartar quando não desse mais lucro ou saísse do roteiro. Ouvir essa entrevista de novo, hoje, muda toda a perspectiva. Se ele estava prestes a lançar um documentário que fugia totalmente do controle da empresa e que poderia trazer problemas como uma onda de cancelamentos, tirar o artista de cena, seria a solução mais fácil. Não faz sentido? Cansado da indústria e dessas pressões, a história diz que o cantor pegou sua equipe de filmagem e partiu para o lugar mais isolado da Terra. O plano não era gravar um clipe, mas sim um documentário de longa duração, chamado A Banda de um Homem Só. 369 dias na Antártica. E isso sobre os Rapaz, mistérios do local. Quase ninguém soube dessa viagem enquanto ela acontecia. Era algo sigiloso. A ideia era passar muito tempo no gelo, longe de radares de internet e dos olhos da gravadora. Nos poucos registros que teria vazado, Oliver aparecia muito sério, diferente do personagem da internet. Ele falava em investigar falhas na história oficial do mundo, querendo encontrar provas de que muito do que aprendemos na escola sobre o formato do nosso planeta e sobre as terras geladas do Sul estava errado. Ele acreditava que o gelo era apenas uma cobertura para algo mais antigo. Logo, o que começou como uma curiosidade virou uma caçada. Foi no meio dessa investigação que surgiu a fala que teria sido a gota d'água para quem tentaria silenciá-lo. Olhando diretamente para a lente da câmera, no meio de uma nevasca, ele afirmou ter mapeado 5 entradas escondidas no aquilo ali é só um. continente. Deixa eu ver aqui. Nevasca. Ele afirmou ter mapeado 5 entradas escondidas no continente. Não eram cavernas naturais, mas sim acessos milimetricamente calculados e escondidos da visão de satélites.
As Olha. filmagens que ele prometia mostrar ao mundo traziam imagens de buracos colossais nas paredes de gelo. Além disso, a área em volta dessas aberturas apresentava temperaturas mais altas do que o resto do continente, indicando uma fonte de calor. Nos momentos de menor visibilidade devido às tempestades, sombras gigantescas e objetos sem asas se moviam para dentro e fora desses buracos. Eles não faziam barulhos de motores de combustão, apenas um zumbido baixo, grave, que fazia o gelo próximo ali vibrar. A conclusão que eles tiraram era assustadora. A Antártida não seria um bloco de gelo, mas sim uma cúpula natural servindo de telhado para uma rede de instalações. Seja lá quem estivesse operando aqueles objetos, estava morando abaixo de nós há muito tempo, aproveitando o clima da superfície como o melhor esconderijo possível, com o frio intenso sendo a cerca perfeita para manter curiosos longe. Veja bem, se o que acontecia na Terra já era tenso, a situação no mar era ainda pior. Grande parte do documentário se concentrava na costa gelada, onde a água do oceano encontra paredões brancos. Foi ali que a equipe também relatou mais atividades. Eles perceberam que os radares dos barcos de apoio enlouqueciam em horários específicos, não por causa do mau tempo, mas das movimentações abaixo d'água. Para quem estuda ufologia e mistérios militares, essas descrições não seriam novidade. Elas batem exatamente com os relatos antigos de militares em 1940, na famosa Operação High Jump. A equipe de Oliver Tree estaria vendo com câmeras de alta definição os mesmos fenômenos que navios de guerra relataram há quase um século. A diferença é que dessa vez, as imagens estariam prestes a parar na internet para qualquer um ver. Todo esse mistério esbarra num problema que dá base para as desconfianças. Como já falamos aqui no canal, ninguém pode simplesmente comprar uma passagem Realmente e passou um explorar ano, a mano. Antártida. Depois eu vou ver esse documentário aí, mano. Não sei se tem, né? Livremente. Depois eu vou ver. Existe um acordo global assinado por dezenas de países durante a Guerra Fria, chamado Tratado da Antártida. Até mesmo os cientistas que vão para lá trabalhar precisam seguir mapas limitados. Existem áreas no continente que são marcadas como zonas de exclusão total. Ninguém entra, ninguém sobrevoa. Se um barco civil errar a rota e chegar perto demais, ele é interceptado quase imediatamente por militares que patrulham ali. Agora me diga, por que tanto esforço e dinheiro para guardar pedaços de gelo vazios? Bem, os teóricos apontam que essa segurança não é feita por grupos de pesquisa, mas por forças coordenadas. A suspeita é que existe uma ligação forte com alianças de guerra do Ocidente para manter essas rotas fechadas a 7 chaves, guardando sabe-se lá o quê. O tratado que diz proteger a natureza é visto como uma desculpa para esconder do público o que Oliver Tree diz ter encontrado. E não paramos por aqui. À medida que os dias no gelo passavam, o tom de Oliver ficava cada vez mais agressivo contra as autoridades. Ele não falava mais em entrelinhas, ele olhava para a câmera e acusava diretamente governos de várias partes do mundo de manterem uma mentira. O cantor dizia que o que estava filmando derrubaria todas aquelas coisas ensinadas de forma errada e provaria que a humanidade tem sido tratada como prisioneira no próprio planeta. Para garantir que não o chamassem de louco ou que insinuassem ser apenas o seu personagem falando, a regra do grupo era: as câmeras nunca desligavam. A ideia era ter uma montanha de evidências em vários ângulos e, caso o equipamento falhasse, um outro já estaria pronto para substituir. Eles sabiam que um relato em texto não mudaria nada, mas imagens brutas em 4K de coisas impossíveis poderiam transformar o mundo. Bom, antes da sua morte, pequenos teasers não oficiais rodaram em fóruns anônimos. Eram vídeos curtos com mensagens dizendo que a espera estava acabando. A promessa era de um lançamento simultâneo, sem intermediários, sem gravador e sem censura. Ele queria colocar o arquivo na rede de uma forma que ninguém conseguisse apagar, usando servidores fora do alcance das leis de direitos autorais. O problema é que até hoje o público não tem acesso a esses vídeos completamente. O que restam são relatos da equipe, mensagens salvas em prints antigos e pequenos vazamentos. Mas separar os fatos da lenda que surgiu depois é um trabalho realmente difícil. Para dar ainda mais peso à situação, a equipe de edição teria incluído entrevistas com a família do cantor e não eram para mostrar apoio. A aparição dos pais dele no meio da investigação é um dos pontos mais tristes dessa história. Eles o viam como alguém doente. O pai chegou a dizer que Oliver passou a ligar de madrugada, falando rápido sobre mapas antigos e luzes no céu.
exigindo que eles trancassem as portas. A família tentou intervir várias vezes, pedindo que ele voltasse para os Estados Unidos, fosse um médico e parasse com aquela expedição. Eles acreditavam de verdade que o isolamento no frio estava destruindo a sua mente. Foi aí que quem assistia aos trechos vazados começou a se perguntar: ele achou alguma coisa ou só teria enlouquecido de vez? É muito comum as pessoas isoladas em ambientes desse nível desenvolvam paranoias graves, mas, por outro lado, quem é que descobre segredos tão grandes e não pareceria louco para as pessoas comuns? Não faz sentido? A tensão entre o que ele viu na neve e o que os pais ouviam pelo telefone só piorava. Agora, tudo isso nos leva a um caminho sem saída. Como separar um dos maiores marqueteiros da internet de uma genuína tentativa de descobrir segredos do mundo? Outra pergunta: e se ele queria nos alertar, por que não expôs tudo antes da viagem? Não importa quanto tempo passe, a ideia do artista que tentou nos contar algo e pagou o preço com a própria vida num acidente bem aqui e de forma estranha atrai a nossa atenção. Se ele foi silenciado justamente para que essas imagens nunca fossem vistas, o mistério só cresce, nos fazendo questionar de novo. E se for verdade? Caramba, mano. Tem muita coisa estranha no mundo, né, mano? Mas é um bagulho também que parece que o cara é louco. Nós tira o cara como louco. Aí depois de anos vem uma tese que o cara tá certo. Aí mostram esse vídeo que estão mostrando. É bizarro, é bizarro. Então não dá pra saber, né?